Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Amados ouvintes da Rádio UPV, com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão me ouvindo aí da sua casa, no seu carro, no seu trabalho, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que vão emprestar os seus ouvidos nesta noite para ouvir a palavra de Deus através da minha vida. Louvo a Deus pela vida do meu filho que está ouvindo a Rádio UPV. Que Deus abençoe grandemente nesta viagem, a todos os caminhoneiros que estão nesse momento trabalhando e ouvindo a Rádio UPV. Que Deus abençoe nesta noite a vida da minha nora que está lá na sua casa me ouvindo, a vida da minha neta Helena. Que Deus abençoe grandemente a vida da minha amiga Emily. Deus abençoe, grande abraço, mas depois estamos na live. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus, amém? Louva a Deus pela vida do pastor presidente Fabiano Silva, que Deus abençoe grandemente nesta noite, ao nosso diácono Anderson que está aqui nesta noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da nossa levita, a Isabelle, que sempre está comigo, né? Que Deus abençoe grandemente nesta noite, amém? Estamos na campanha Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Deus, Ele me ajudou, Deus, Ele te ajudou. E nesta noite, amado Deus, Ele tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração. Você que está com a Bíblia nesta noite, abra sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Vamos estar lendo algum versículo nesta noite, amém? E sempre quando eu preparo a palavra, Deus, Ele me dá um tema, e nesta noite Deus, Ele me deu um tema que é: nesta peleja não tereis que pelejar, amém? Esta peleja, amado, eu e você, nós não precisamos pelejar, porque o Senhor, Ele peleja por mim e Ele peleja por ti, amém? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 em diante. Vamos estar lendo alguns versículos nesta noite. E disse: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, e o rei de Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assuste por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Versículo 17. Nesta batalha não tereis que pelejar, pois postai-vos, ficai parados e vede a salvação, o Senhor para convosco. O Judá e Jerusalém, não temas, nem vos se assuste. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram. Amém? Glória a Deus. Nós vemos, amado, nesta passagem de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, e alguns versículos que eu li nesta noite, que Josafá, amados, era um rei de Judá. Ele enfrentou, amados, uma grande ameaça, uma colisão dos inimigos. Os moabitas, os amonitas e outros povos vinham contra ele, amados. E humanamente não havia chance de vitória para a vida de Josafá. Josafá, amado, eu acredito que ele teve medo, mas ele buscou o Senhor em oração e em jejum.
Nós vemos, amado, que Josafá, ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu que ele precisava do Senhor. Ele viu, amados, que aquela peleja que ele queria pelejar, não era para ele pelejar sozinho, era para ele pelejar com o Senhor, porque Deus, ele ia tomar a frente daquela peleja. Então, amados, esta palavra nos significa que nunca nós não vamos viver, nunca nós vamos ter lutas, mas que existem batalhas, amados, espirituais, que existem situações que só Deus na minha vida e na sua vida, nem todas, amado, vitória vem pelo esforço humano, mas vem, amado, com a presença de Deus na minha vida e na tua vida. E Deus, ele diz para mim, ele diz para ti nesta noite: confia, descansa e veja que eu vou fazer. Deus está falando para mim, para você nesta noite, amados ouvintes. Você que está aí no teu lar, você que se sente cansado, muitas das vezes sobrecarregado, acha que não vai conseguir, está tendo medo, como Josafá também teve medo. Mas nós vimos que Josafá, ele orou, ele jejuou, ele se prostrou diante do Senhor, e ele o adorou, e ele confiou no Senhor. Então Deus, amado, ele diz para mim e para ti nesta noite que nós temos que confiar e nós temos que colocar a peleja diante do Senhor nesta noite. Nós vamos ver alguns pontos importantes que Deus, ele ministrou no meu coração nesta tarde, aonde eu cheguei em casa, fui meditar na palavra quando eu cheguei do trabalho. E o Espírito Santo, amados, ele ministrou sobre o meu coração alguns pontos importantes nesta noite que nós vamos estar falando, amém? Hoje estou com a minha garganta meia arranhada, mas estamos aqui. Deus é mais, amém? Então a Bíblia, amados, ela relata para mim e para você nesta noite que as batalhas que vêm inesperável na minha vida e na sua vida. A Bíblia, amado, ela fala que o rei Josafá de Judá não provocou aquela grande batalha, aquela grande guerra que ele enfrentou. Ele foi, amado, um alvo de invasão das nações, dos inimigos, amados. Moabitas e amonitas, amados, que marcharam contra ele sem movimento. Aparentemente, amados, havia um grande conflito na vida, amado, de Josafá. Mas Josafá, amado, ele venceu através da fé dele, através da confiança que ele tinha no Senhor. Então Deus, ele quer que nós trazemos isso para minha e para a sua vida, que nem toda a luta, amado, é consequência de erro na minha vida, na sua vida. Às vezes o cenário na minha vida e na sua vida é para que Deus, ele possa entrar nesta peleja e ele possa mostrar que ele é Deus na minha vida, que ele é Deus na sua vida, e que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, que não adianta nós querermos lutar, não adianta nós queremos enfrentar muitas das vezes as nossas lutas com as nossas próprias forças. Ei, porque a nossa força é o Senhor Jesus. Ei, ele diz para ti nesta noite, homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo, que Deus, ele está contigo nesta peleja. Ei, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando nesta noite. Eu não sei qual é a peleja, se é o desânimo, se é a porta fechada, ou é uma enfermidade, ou é o teu casamento que está abalado nesta noite. Mas eu sei que se você colocar esta peleja diante do Senhor, o Senhor vai pelejar por ti. Ei, Josafá, ele botou a peleja na mão do Senhor, ele confiou, ele adorou, e o Senhor pelejou por ele. Ei, eu profetizo na tua vida e na tua história que o Senhor, ele vai pelejar por ti nesta noite, em nome de Jesus.
Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é poderoso. Outro ponto importante, Josafá, amado, ele não começou a luta, ele não começou lutando, mas ele começou orando. Olha que interessante, amados, é nós reconhecer. Ele admitiu a sua fraqueza, que não sabia o que fazer, amados. Muitas das vezes eu e você, nós temos que reconhecer que nós não conseguimos, que nós somos dependentes do Senhor. Josafá, amado, ele se posicionou diante do Senhor, ele proclamou, ele jejuou, ele reuniu o povo para buscar uma direção divina, amados. Deus, ele quer ver um posicionamento da minha vida, da sua vida, para que ele possa agir na minha, na sua vida. Josafá, amado, ele teve entrega na sua vida, a resposta veio clara: a peleja não é vossa, mas senão de Deus. Ei, quando nós entregamos algo para Deus, Deus, ele vai dar clareza naquilo que eu e você nós precisamos. Ei, Josafá, ele louvou, em vez de espada, Josafá, ele colocou cantores na frente daquele exército, marchando e adorando e louvando antes mesmo dele ver a vitória. Ei, que Deus, ele quer dizer para mim, para você nesta noite, que antes de nós tomar uma decisão, nós temos que colocar tudo diante da mão do Senhor. Mesmo que nós não estamos enxergando, mesmo que nós não estamos vendo, mas nós acreditar na nossa vitória. Ei, Deus diz para ti nesta noite: toma posse da tua vitória, mesmo que você não consegue enxergar. Nós vemos que Josafá, ele não estava vendo, mas ele estava adorando mesmo antes da sua vitória chegar. Aleluia, Jesus. Deus, ele é tremendo. Eu sinto uma graça do Espírito Santo sobre este lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é santo. Deus, ele é poderoso. E ele é maravilhoso. Outro ponto importante, amado: Deus, ele luta por aqueles que confiam nele. Olha que interessante. Quando nós confiamos em Deus, Deus, ele luta por mim. Deus, ele luta por ti. A ordem foi para Josafá, amados: não pelejeis. Ei, eu vou pelejar por ti. A mensagem central sobre o descanso espiritual e soberania de Deus, amado, em vez de tentar resolver todas as coisas do nosso jeito, todas as batalhas do nosso jeito, da nossa forma, dando um jeitinho brasileiro. Ei, Deus diz para ti nesta noite: com a sua própria força você vai entrar em conflitos, amados. Mas quando nós colocamos a nossa força do Senhor, nós vemos, amados, a Deus ao nosso favor. Às vezes nós pegamos lutas desnecessárias na nossa vida, porque nós pegamos ela com as nossas próprias mãos. Mas quando nós, amados, descansemos no Senhor, nós confiamos nele, ele trabalha pelo meu favor e pelo teu favor. E nesta noite, amado, deixa Deus, ele assumir o controle da tua vida, o controle da tua história, amados. Deixa tudo na mão do Senhor. Quando nós entregamos, Deus, ele entra com a peleja. Deus, ele só entra se eu e você nós permitimos
Deus, Ele entrar na nossa vida. Outro ponto importante, amados. A vitória vem de forma sobrenatural. Quando nós confiamos no Senhor, amados, a vitória ela vem. Os inimigos tentaram destruir entre si, mas Deus, Ele resolveu, amados, sem você mover uma peça sequer. Quando nós confiamos no Senhor, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Eu, quando estava fazendo, amado, meditando na palavra nessa tarde, eu estava lembrando de um fato que me aconteceu a semana passada, quando eu estava saindo do culto de ensino. Na minha igreja, meu carro estragou na rua. E eu falei para o Senhor: Senhor, Tu sabe que este carro, Pai, ele é para fazer a Tua obra. Tu sabes o quanto eu preciso, Senhor, deste carro. E quando eu cheguei em casa, amados, ali, cheguei no portão, o carro nem subiu mais, ali ele parou. E eu fui trabalhar e eu falei para o Senhor: Senhor, esta peleja não é minha, esta peleja é Sua. Senhor, Tu sabes que eu não tenho dinheiro, Senhor, para arrumar esse carro. E Tu sabes o quanto é caro para arrumar um carro. Que o Senhor entre com providência, Senhor, neste carro. E, amados, e quando eu cheguei no meu trabalho, estava trabalhando, meu esposo mandou uma mensagem para mim. E ele falou: deixa o carro lá, que quando eu chegar eu vou dar uma olhada. E eu já estava falando: vou chegar em casa, chamar um guincho. E ali o Senhor, Ele já estava pelejando por mim. O Senhor já estava pelejando por mim. Tem coisas que nós fazemos, amado, e Deus já está pelejando por nós. Nós já estamos criando o nosso cenário. E Deus já está vindo com a vitória. Quando eu cheguei em casa, meu esposo chegou em casa, ele arrumou o carro. E ele disse: não precisa levar mais no mecânico, porque eu comprei a peça e eu vou trocar. Eu disse: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, amado. Sabe o que é isso? É a dependência do Senhor. Deus diz assim: quando Tu faz para mim, eu faço para Ti. Deus, Ele diz assim: quando Tu se coloca diante de mim, quando Tu busca a mim em primeiro lugar, quando Tu coloca Deus acima de tudo, Deus, Ele peleja por ti e Ele peleja por mim. Essa é a importância, amados. Esta é a importância de nós estarmos, amado, diante da presença do Senhor. Deus, Ele pode resolver sem você mover, amado. Mal sabia eu que Deus, Ele estava ali pelejando por mim, que Deus, Ele já estava trabalhando no coração do meu esposo. Eu digo: Jesus, Tu és tão tremendo, Tu és tão maravilhoso. Quando nós estamos imaginando, amados, um cenário, Deus, Ele já está fazendo outro. Imagina você, amados, uma criança pequena tentando atravessar uma rua. Aquela criança, ela não tem, amado, uma visão dos carros que estão vindo. Ela não tem a visão do perigo, amados. Mas o que aquela criança ela faz? Ela pega na mão do seu pai. Ela segura na mão dele e ali ela confia para ela poder atravessar aquela rua. Assim, amado, é o cuidado de Deus na minha e na sua vida. Assim nós somos, amados, diante do Senhor. Nós não controlamos tudo, nós não entendemos tudo, mas quando nós seguramos na mão do Senhor, mas quando eu e você nós seguramos, Ele assume a direção da minha vida, da minha história. Ele assume, amada, a direção das minhas batalhas, amado. Que Deus, Ele possa, amado, nesta noite assumir o controle da tua vida e da tua história.
Deus, Ele diz para ti, amados ouvintes, nesta noite. Eu não sei de onde você está me ouvindo nesta noite. Eu não sei como é que você tem chegado, amada, até esta rádio. Eu não sei qual foi o convite que te trouxe para perto e ouvir a voz do Senhor nesta noite. Deus, Ele não fala aos ventos. Deus, Ele não fala às paredes. Mas Deus, Ele fala comigo e contigo nesta noite. E Ele diz para ti nesta noite: aquieta a tua alma. Deus, Ele te diz: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus. Deus diz para ti nesta noite, homens e mulheres de Deus. Hoje nós andamos, amados, nós vemos o quanto a ansiedade tem pegado as nossas vidas, quanto a depressão tem pegado. Estas são as enfermidades do século, amado, agora que nós estamos vivendo. Quantas pessoas que estão envolvidas, amados, aos trabalhos, aos afazeres, e se estão se empilhando de tudo. Estão se esquecendo da essência do amor do Espírito Santo. E às vezes, amados, estão se frustrando porque não dão conta das suas lutas, das suas pelejas. Mas nesta noite, Deus, Ele diz para ti, homens e mulheres de Deus: esta peleja não é sua, esta peleja é minha. Deus diz para ti, filho amado. Deus, Ele diz para ti nesta noite, como Josafá, ele se prostrou diante do Senhor. Ele colocou a sua cabeça à terra e ali ele clamou ao Senhor. Deus, Ele diz assim para ti, amados ouvintes, nesta noite: clama a mim, responderei-te-ei coisas grandes. Ei, Deus não diz coisas pequenas. Deus, Ele diz coisas grandes eu vou fazer na sua vida e na sua história. Ei, muitos que estão aqui ouvindo nesta noite, tenho colocado um ponto final na sua vida. Muitos, a enfermidade do médico tem falado que não tem mais solução. Muitos, amados, que estão aqui ouvindo, já estão se desenganando pela medicina. Mas Deus, Ele diz para ti, homens e mulheres de Deus, nesta noite, que hoje Ele tira este ponto e Ele coloca uma vírgula e ali Ele continua a história na sua vida, na sua história. Ali Ele continua, ali Ele acrescenta anos de vida, ali Ele muda o teu cativeiro, ali Ele faz coisas grandes, ali Ele faz um mover do Espírito Santo na tua vida e na tua história. Deus, Ele diz para ti, homens e mulheres de Deus, não é tempo de parar. Não é tempo de se frustrar, não é tempo de ficar em cima do muro, é tempo de posicionamento, é tempo de busca, é tempo de entrega, é tempo de estar na presença do Senhor. Ei, Deus, Ele diz para ti: deixa eu tomar a direção da sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele que toma a direção da minha e da sua vida. Talvez até aqui você tenha direcionado a sua vida. Talvez até aqui você tenha feito do teu jeito. Talvez até aqui você tenha feito do jeito que você achou que era certo. Mas Deus, Ele diz assim, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quem tem o controle da minha e da sua vida é o Senhor. Então que nesta noite, amados, você possa deixar Deus tomar o controle da tua vida e da tua história. Não espere
você ir para um fundo de um poço para poder sair de lá. Deus, Ele diz para ti nesta noite: nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se levantar. Nunca é tarde para fazer algo que Deus Ele colocou na sua mão para fazer. Que nesta noite, amados, esta mensagem ela possa falar fortemente no seu coração. Que esta mensagem ela possa, amados, te despertar para uma nova vida, uma nova história. Para nós concluir, amados, esta mensagem nesta noite. Nesta história aprendemos que nem todas pelejam, é nós. Que Deus Ele continua lutando pelos seus filhos. A nossa posição, amada, é confiar. É permanecer firme diante do Senhor. Firme em salvação do Senhor. Talvez hoje você esteja aí diante de uma batalha impossível. Mas Deus, Ele diz para ti assim: fica firme. Esta luta, ela não é sua, ela é minha. Deus, Ele diz para ti nesta noite: filho amado, essa luta que tu está lutando até hoje, e tu não conseguiu vencer esta batalha com espada, nem com força, essa luta não é sua. Essa luta é minha. Essa luta sou eu que vou pelejar por ti, filho. Sou eu que vou pelejar por ti. Ei, talvez você tenha procurado a felicidade e não tenha encontrado. Talvez você tenha procurado buscar em outros lugares coisas que Deus Ele tem para ti nesta noite. Ei, Deus diz para ti nesta noite que a tua alegria é do Senhor Jesus. É Ele que preenche a minha alegria e a tua alegria nesta noite. Esta peleja, ela não é sua. Esta peleja, ela é do Senhor Jesus, amado. Que nesta noite, aonde você estiver, amado, se você estiver aí no seu carro, você estiver na estrada, ou você estiver no seu trabalho, ou na sua casa, nesse momento para um pouquinho, aonde você estiver. Coloca a sua mão no coração neste momento. Eu não sei qual é a tua peleja, homens e mulheres de Deus. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é a tua fraqueza. Mas eu sei que tem um Deus que peleja por mim e por você. Você que está aí me ouvindo nesta noite. Talvez você está desviado do caminho do Senhor. Talvez você tenha se afastado um pouquinho da presença do Pai. Ou talvez você não tenha aceitado Jesus ainda como teu único e suficiente Salvador. Faça essa oração comigo neste momento antes de nós orarmos ao Senhor. Pede perdão para o Senhor por todos os teus pecados, por todas as tuas falhas, por todas as tuas atitudes, por todas as tuas fraquezas, por tu não conseguir estar na presença dEle. E fala para Ele nesta noite: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Pede para o Senhor nesta noite, amado, renovar a aliança que Ele tem contigo. Você que está aí no seu lar ou dentro do seu carro,
Se sinta nesta noite abraçado pelo Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo, ele te visita nesta noite. Sinta o abraço do Espírito Santo. Ei, o mesmo Deus que está aqui nesta rádio nesta noite é o mesmo Deus que está aí contigo nesta noite, homens e mulheres de Deus. Ei, o Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, diante de Ti a cada vida, Pai, que está orando comigo nesta noite. Pai, nós Te agradecemos porque Tu, Deus, tem lutado por nós, assim como fizesse nos dias de Josafá. Nós reconhecemos que muitas das vezes, Pai, nós não sabemos o que fazer. Pai, hoje entregamos nossas batalhas, nossas lutas, nossas preocupações, nossas vidas financeiras, nossos casamentos, nossa depressão, emoção, ó Pai, depressão, ansiedade, Senhor, colocamos diante de Ti nesta noite, ó Pai. Espírito Santo, nós pedimos, Pai, para Ti nesta noite, nos ensina, Pai, a confiar mais em Ti, nos ensina, Pai, a nos depender mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós possamos crer no Teu impossível, Pai, nesta noite. Espírito Santo, Pai, renova, Senhor, as nossas forças, Pai, renova, Espírito Santo, a nossa vida espiritual nesta noite, ó Pai. Aviva, Senhor, corações, ó Pai, aviva a vida, Senhor, aquele que estiver agora no leito, Senhor, deitado, Pai, ali acamado, precisando, Senhor, de uma cura, de uma resposta, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo, Pai, nesta noite, Pai, uma unção de fortalecimento. Espírito Santo, alcança lares, alcança família, Pai, que haja libertação, que haja salvação nesta noite, Pai, que possamos, Senhor, descansar, Pai, nessa certeza que o Senhor, Ele está no controle de tudo, Pai, na nossa vida, no nosso lar e na nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio, em nome de Jesus, eu creio e tomo posse, Pai, da vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Esta peleja, ela não é sua, esta peleja é do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que o Espírito Santo, Ele ministrou no meu coração nesta noite, e eu agradeço pela oportunidade. Fica firme, fica forte e fica com Deus, e tudo